textos. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Versos 1 e 2, inicialmente. Que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Ainda, Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1 e versículo 2, que diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Estou ouvindo ainda o barulhinho de Bíblia. Isso pode significar duas coisas. A gente está começando a ler a Bíblia, não está chegando no final. Mas não tem problema, a gente aguarda. É assim mesmo. Os que hoje não estão tendo um pouco de dificuldade para encontrar, amanhã vão ter mais facilidade. O importante é não parar. Tiago capítulo 1, versículo 2. Todos encontraram? Ou você parou de procurar só porque eu falei? Se você ficou constrangido, me perdoe, pode procurar, que eu aguardo. Mas se não, está no telão. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós falamos contigo nessa noite. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. E queremos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, de acordo com a nossa necessidade. Aquilo que o Senhor tem falado comigo, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, ministra agora àqueles que hoje estão aqui com os ouvidos abertos, com o coração atento para ouvir a tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai,
e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Queridos irmãos, o último texto que nós lemos, é o mesmo, não precisa não, obrigado. Foi escrito por Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Tiago começa a sua epístola falando sobre a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. E pensando em Tiago, me vem à mente um fato que está registrado nos evangelhos. O Senhor Jesus nasceu na cidade de Belém, mas depois cresceu na cidade de Nazaré, como nós sabemos. E a sua família estava ali. A família de Jesus, incluindo a mãe, e incluindo os irmãos, quando Jesus começa o seu ministério, eles tiveram um pouco de dificuldade para entender qual era o papel deles, ou o privilégio deles em relação aos poderes de Jesus. Imagina como não é maravilhoso, ou não seria ainda maravilhoso para nós, se de repente tem alguém da nossa família que se torna muito importante e o orgulho, a alegria que isso nos traz. Jesus não só se torna importante, mas relevante, e logo fica conhecido pela sua capacidade de operar milagres. Mas num primeiro momento, a família de Jesus tem dificuldade para entender quais são os privilégios que eles tinham, porque imagina, o próprio Deus, talvez eles não tivessem esse entendimento no começo, mas Jesus operando milagres na família deles. O certo é que sabemos que Maria estava com Jesus num casamento, e aí acaba o vinho, e quando acaba o vinho, ela chega até Jesus com uma sugestão, e não sabemos qual é o peso dessa sugestão, mas Jesus entendeu provavelmente de outra maneira, e fala assim: eles não têm mais vinho. E Jesus deixa claro naquele momento que o fato de ela ser mãe de Jesus, ela não tinha prerrogativa para dizer como é que ele ia realizar o seu ministério. E ele disse: a minha hora ainda não chegou. Mas ela foi humilde. E ela não disse: ô Jesus, sabe quem está falando contigo não? Eu sou tua mãe. E eu estou dizendo para você que acabou o vinho, realiza o milagre. Não, ela não fez isso. Ela foi humilde. E ela disse, olhou para os serviçais e falou assim: olha, façam tudo que ele mandar. Em outras palavras, está dizendo assim: quem manda aqui é ele. Se ele disser que não é para fazer nada, não façam nada. Se ele disser que é para fazer alguma coisa, o certo é que o texto bíblico diz: façam tudo que ele mandar. Maria entendeu. Após a resposta de Jesus, passa um tempo, Jesus
sai de Nazaré, vai morar em Cafarnaum. E em Cafarnaum, o ministério de Jesus começa a decolar. A casa que Jesus estava ministrando em Cafarnaum, de repente começa a ficar cheia de pessoas. E o pessoal de Nazaré parece ter uma espécie de ciúme em relação a Jesus e decidem, em algum momento, ir buscar Jesus. Parece certo que Jesus, com toda essa capacidade de realizar milagres, vai realizar milagres em outro lugar. Nós queremos em Nazaré, e eles vão buscar Jesus. O certo é que Jesus está pregando e de repente chega a notícia. A família de Jesus está do lado de fora, e provavelmente Tiago, esse aqui que escreveu esse texto, estando do lado de fora, eles falam: olha, vai lá dizer para Jesus, fala no ouvido dele, que a família dele está aqui, e nós viemos para levar ele de volta para Nazaré. E o mensageiro vai lá: olha, a tua família está aqui, disseram que vieram te buscar para te levar para Nazaré. E é para você ir lá. E Jesus, provavelmente com bastante cortesia, mas também com seriedade e firmeza, disse: minha mãe e meus irmãos estão aí fora? Quem é minha mãe e meus irmãos? Agora eu tenho uma nova família. A minha família não é só aquela. A minha família ampliou. Vocês são minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe e meus irmãos. Eu não posso, porque agora o meu propósito não é uma família menor, é uma família maior. Eu não vou. Eu não sei se Tiago, ao escrever essa epístola, tinha esse evento em mente. Mas se ele tinha, provavelmente ele entendeu uma coisa: que nem sempre Deus diz sim. Muitas vezes Deus nos diz não. Mas era da família de Jesus, significava que Jesus não amava a sua família? Não. Só significa que Deus, para nós entendermos o que nós vamos ministrar hoje, nós precisamos entender duas doutrinas. A primeira delas é a soberania de Deus. E essa me é uma doutrina muito cara. A soberania de Deus diz respeito ao fato de que Ele, como Criador do universo, Ele é o Rei do universo. O que dá a Deus o direito de ser Rei é o fato de que Ele criou todas as coisas. O diabo não é rei de nada, porque ele não criou nada. O diabo não cria, o diabo só deturpa. Deus é o Rei, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Agora, nós também temos dificuldade para entender a soberania de Deus. Primeiro, porque nós vivemos numa democracia. E numa democracia a gente não entende muito o que significa um rei, porque nós não temos um rei. Mas, como rei, Deus tem a prerrogativa de fazer o que Ele quer, sem dar explicações, e isso significa que Ele é Deus. Ser Deus, nessa perspectiva da soberania, significa dizer que Deus pode fazer qualquer coisa sem pedir conselho, ou sem dar explicação, nem satisfação. A segunda coisa que depreendemos dessa doutrina maravilhosa da soberania de Deus, é que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós, não faria sentido, em sendo Deus, Ele nos consultar para saber o que é melhor para nós, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. As nossas escolhas nem sempre são apropriadas. As nossas escolhas nem sempre estão certas, e por mais certas que possam estar, de acordo com o Espírito
que temos quando as fazemos, ainda assim, nós não sabemos às vezes a hora certa, nós não sabemos o momento certo. Entretanto, Deus sabe o que é melhor, Deus sabe a hora que é melhor, Deus sabe o que é pior, Deus sabe se Ele pode, se Ele quer, por sua vontade soberana, dizer sim ou dizer não. E a humildade implica ou significa dizer que nós precisamos entender que nós não sabemos e nem somos independentes. Como dependentes de Deus, nós precisamos entender que a escolha de Deus para nós é melhor que a nossa. E às vezes a gente não entende na hora, mas o tempo pode mostrar que a decisão de Deus foi melhor. Agora, pode ser que nem o tempo, nem a história mostre que a decisão de Deus foi melhor. Deus não precisa explicar nada para nós. Às vezes, quando nós recebemos um não de Deus, nós podemos adotar uma postura de nos ajoelharmos e chorarmos e dizer: Senhor, por quê? Deus aceita essa pergunta, mas Deus não está comprometido a te dar essa resposta. Por quê? Porque Ele é Deus. E como Deus que é, algumas coisas Ele revela e outras coisas Ele não revela. Mas nós temos certeza de uma coisa, que explicando o porquê, não explicando o porquê, Ele está cuidando de nós. Quando eu comecei a pregar aqui em Brasília, já começando o seminário teológico, aos 17 anos, eu lembro muitas vezes, na igrejinha que eu congregava, de repetir para aqueles irmãos: não pergunte o porquê, pergunte o para quê. Eu acho que de tanto eu repetir, eles devem ter aprendido isso. Como eu gostaria de voltar lá para corrigir esse ensino. Porque hoje eu entendo que tem vezes que Deus não responde nem o porquê e nem o para quê. Quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos que Jó provavelmente morreu. O livro de Jó acaba. O livro de Jó acaba. E Deus não explicou para Jó nem o porquê, nem o para quê. Não temos no livro de Jó nenhuma informação que Deus depois tenha explicado: olha, Jó, meu filho, sabe por quê eu permiti que você ficasse sem filhos, sem bens? Olha, meu filho, eu queria te dar essa lição. Não, Deus não explicou nada a posteriori. Nós que lemos o livro de Jó, temos a informação do que estava acontecendo na hora da prova, antes da prova e depois da prova. Nós sabemos, porque o Espírito Santo de Deus decidiu, por sua soberania, não revelar para Jó, mas revelar para a gente, que depois leríamos o livro de Jó. Antes da prova, o diabo comparece diante de Deus e o desafia. Jó não fica sabendo disso. Durante a prova inicial,
O diabo, não satisfeito, volta de novo na presença de Deus e o desafia. Jó não está sabendo que o que ele está sofrendo é fruto de uma aposta entre Deus e o diabo. Jó não sabe disso. O diabo diz: ele vai te negar. E Deus aposta: ele vai ser crente e vai permanecer fiel. Ele vai ter muitos questionamentos, mas ele não vai blasfemar de mim na minha cara. Porque Jó tem raiz, sabe aceitar o sim e sabe aceitar o não de Deus. E Deus não entra em nada para perder. Deus vence a aposta. Mas Deus também não explica para Jó depois. Jó partiu para a eternidade, provavelmente. Por que eu digo isso? Porque o que eu tenho hoje como prova para dizer o que eu estou dizendo é a Bíblia. E a Bíblia não mostra Deus explicando nada. Então Jó foi para a eternidade sem saber o porquê nem o para quê. Talvez hoje ele já saiba. Mas sabe por quê? Quando Deus nos diz um não, quando Deus permite que a gente passe por adversidades, essas adversidades, elas são instrutivas não apenas para nós, mas para aqueles que estão perto de nós. Deus tem a capacidade de usar as adversidades para te preparar, para te fortalecer, a fim de que, por meio delas, você possa se tornar instrumento de cura para outras pessoas. E eu vejo claramente Deus fazendo isso com muitas vidas. Pessoas que às vezes passam por dificuldades tão grandes, por histórias tão traumáticas na sua infância, na sua juventude, em relacionamentos. E quando eu vejo pessoas assim, como eu gostaria que o Espírito Santo fizesse aquilo que Paulo orou pedindo aos Efésios. Como eu gostaria que o Espírito Santo abrisse os olhos do coração dessa pessoa, para que ela entendesse que aquelas adversidades que ela passou, em sendo curadas na presença de Deus, pode prepará-la e fortalecê-la para curar outras pessoas que passaram por aquilo. É claro que precisa de uma cura antes, porque gente ferida não cura, apenas fere e contamina outras pessoas. Esse é o motivo pelo qual Deus primeiramente cura a mulher samaritana, e primeiramente ela se torna uma mulher saciada do vazio interior que estava dentro dela, que a fazia ir atrás de relacionamentos um após o outro, para tentar sanar um vazio existencial dentro dela. Quantas pessoas fazem isso? Se machucam, estão sempre se machucando com relacionamentos um atrás do outro, porque querem preencher um vazio que está dentro dela. E deixa eu dizer, o único que pode preencher o vazio que está dentro de nós é Deus. Mas mesmo essas pessoas, como a mulher samaritana, se curada, pode curar outras pessoas que estão nessa mesma situação. Então Tiago, ao escrever, talvez tenha se lembrado da vez que foi buscar Jesus, e Jesus disse: eu não vou. E ele escreve Tiago 1 e 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pastor, pode deixar na tela, por gentileza, Tiago 1 e 2. E me dá um pouquinho mais de retorno. Do jeito que estava, não sei se é o sistema da própria mesa que abafa, mas do jeito que estava melhor. Tiago diz assim: meus irmãos,
1 e 2. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por adversidades. Quando a gente olha, aí a gente pensa assim: meu Deus, como é que a gente vai passar pela adversidade? Sorrindo. Que bom, estou doente, aleluia. Está doendo. Meus sentimentos pelo seu pai. Não. Tem que ser doente para fazer isso. Só doente faz isso. Uma pessoa que não consegue distinguir, chega num velório e ri, e não consegue sentir, é uma pessoa doente. Quando a gente vai e faz visitas aqui naquele hospital de Taguatinga, você encontra pessoas assim, que anda rindo, tem nenhum motivo, doente. Não é isso que Deus está falando. O texto não está falando para você andar sorrindo quando passar por diversas provações. O texto está falando em sorriso aqui? Sim ou não? Eu tenho essa palavra, está aqui, sim ou não? O texto está falando o quê? Alegria. É diferente. Pastor, eu não entendi. Eu posso chorar e ainda ser uma pessoa alegre. E eu posso sorrir e ser uma pessoa triste, angustiada, amargurada. Tem gente que está por aí rindo, fazendo piada, rindo com os amigos, mas é uma pessoa infeliz. Por quê? Porque a felicidade, essa alegria da qual o texto fala, não é o sorriso. O sorriso pode ser maquiado. Tem muita gente nas redes sociais que parecem ser felizes, mas são infelizes. Elas aprendem a sorrir, é muito fácil. Basta você exercitar os músculos do rosto, olha. A gente faz isso muito fácil. Mas nem todo sorriso indica felicidade existencial. E você pode ser completo, você pode ser feliz e pode chorar. Porque o choro momentâneo, ou o sorriso momentâneo, não é o que define o que está dentro de você na tua existência. Tiago está dizendo: considerem motivo de alegria, de felicidade, o fato de passarem por diversas provações. Por quê? Porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz o quê? No verso 3. A prova da vossa fé produz, fala mais forte, a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, porque eu posso ser feliz, embora eu esteja chorando. Porque você precisa distinguir duas coisas. Fala comigo, ser e estar. Fala mais forte, ser e estar. Ser feliz é uma coisa, estar triste é outra. Estar é uma condição do momento. O ser é uma condição existencial. Quem é feliz? Quem tem o seu interior preenchido pela presença de Deus, ele não olha com esses olhos aqui, olha, sejam 2 ou 4, ele não olha com esses olhos, ele olha com os olhos do coração, com os olhos da fé.
Deus na sua existência, quem tem Cristo, Espírito Santo morando na sua vida, não vive pelo que vê, vive pela fé. E viver pela fé significa que mesmo quando eu não contemplo motivo para sorrir, eu encontro ainda motivo para ser feliz. Porque estar triste não define a minha condição existencial de ter em Deus a confiança de que Ele tem o melhor para a minha vida. Então, o que deve nos estimular para buscar uma condição de existência em Deus que se satisfaz, apesar de chorar, apesar de receber um não, apesar de se frustrar, é a confiança de que Deus sabe o que é melhor para nós. E até quando a gente passa por adversidades, Deus está tratando, nos cuidando, nos preparando, nos elevando. Então, por que eu devo ficar feliz? Porque quem anda sorrindo sem causa, sem motivo, já disse, tem problema. Então, o que Tiago está dizendo não é algo ilógico. O que o Tiago está dizendo é o seguinte: olha, considerem o motivo de alegria passarem por diversas, ele não fala provações, ele fala diversas provações. A palavra grega usada aqui poderia ser traduzida assim: considere o motivo de grande alegria por passarem por coloridas provações. Cada provação tem um colorido diferente, cada provação tem um sabor diferente, cada provação tem um amargor diferente. Mas nem tudo na nossa alimentação tem que ser doce, porque senão nós viramos diabéticos. E Deus não quer isso para nós. Às vezes, uma rúcula faz bem. Às vezes, algo que não tem o sabor incrementado pela explosão de açúcar, de glicose, faz bem. Deus sabe o que faz bem para a nossa alma, Ele é o médico da nossa alma, por isso Ele não nos deixa ficar diabéticos. Já viu aquele pai que tudo que o menino pede ele dá, doce dá, chiclete dá, aí de repente o menino está doente, está obeso, e aí vai no médico, o médico precisa encontrar um médico bom para virar para o pai, e pedir para o menino sair um pouquinho e dar uma dura no pai e na mãe. Falou: a culpa é sua. Seu filho está assim, a culpa é sua. Mas Deus não é um pai responsável. Então às vezes Ele coloca no nosso cardápio adversidades, coisas que têm um sabor diferente do chocolate 100% ao leite. Então, o que me motiva eu ter a convicção de que eu preciso estar e ser feliz quando passar por provações é o fato de que Deus está provando a minha fé, porque Ele quer me elevar para o nível da perseverança. Deus quer levar você ao nível da perseverança. Tem muita gente que não pode, que não consegue superar uma provação, que fracassa. Por quê? Porque ele não consegue enxergar adiante, ele não consegue enxergar com os olhos da fé, ele não consegue ver que a provação tem um propósito. Quem é que gosta de fazer prova? Levanta a mão, quem gosta de fazer prova? Tem ninguém que gosta de fazer prova aqui? Eu vou baixar a minha, porque nem eu não gosto. Ninguém aqui, eu acho que gosta de fazer prova. Prova nenhuma. Mas a gente sabe que precisa fazer,
para a gente passar para o próximo nível. Porque sem prova, não tem o próximo estágio. Sem uma prova de concurso, não tem a aprovação e a publicação no seu nome no diário oficial. Sem aprovação, não tem a promoção. Seria bom chegar lá na autoescola e dizer assim: eu quero uma carta de motorista. Você vai ter que fazer as aulas e você vai ter que fazer pelo menos 2 provas. Fala: não, eu não quero fazer prova, eu quero só dirigir. Não tem como. Porque se você fizer isso, você estará entregando uma arma na mão de quem não está preparado para manuseá-la. Quando a pessoa sabe que ela vai ter uma prova, o que ela vai fazer? Ela vai se preparar. Então a aprovação é a prova que me habilita depois dela para a ação. Provação. Em passando por ela, você está habilitado para dirigir. Mas se você não passar, tem que fazer de novo. E é assim que quando nós não aprendemos a depender de Deus, Deus vai permitindo provas, e às vezes a mesma prova. Ei! Tem crente que Deus está provando ele com a mesma prova há muito tempo, porque ele não passa naquela prova. Quando você não passa na prova da 5ª série, você vai ter que fazer qual prova de novo? Da 6ª? Da 4ª? Você vai ter que fazer de qual? Da 5ª. Sim ou não? Fez 2 vezes, não passou? Vai ter que fazer quantas vezes? Vai ter que fazer mais uma. E às vezes você não entende. Deus está repetindo a prova, porque você não quer aprender a lição. Nós precisamos entender que quando Deus nos prova, Ele nos capacita, Ele nos prepara para um novo estágio. A provação tem um efeito pedagógico de Deus no nosso crescimento espiritual. Então por que eu não vou me lamentar? Por que eu não vou murmurar? Porque eu sei que Deus está querendo me tornar alguém perseverante. O perseverante não desiste com qualquer coisa. O perseverante não para por qualquer coisa. Tem gente que para por tudo. Tem gente que desiste de tudo. Tem gente que não insiste com nada. Ou às vezes tenta uma vez, tenta 2, não vou tentar mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: a prova da nossa fé produz perseverança. É perseverar, é continuar. Um crente que é provado e aprovado, que passa por provações com esperança, é um crente que não se desespera. Eu vou repetir: quem passa pela provação com esperança, não entra em desespero, não deixa a angústia entrar no seu coração. Quinta-feira nós falamos sobre raiz de amargura. Quem passa pela prova com esperança, não permite espaço para raiz de amargura no coração. Não perca a esperança. Viktor Frankl já disse isso aqui algumas vezes, que o segredo para você não se desesperar é você ter o quê? Esperança. Repita comigo: esperança. E ele diz assim: a fórmula matemática é a seguinte: sofrimento menos esperança causa desespero. Então eu vou adaptar: provação menos esperança produz desespero. Se você está na provação, não tem perspectiva de nada, de que Deus está trabalhando em você, de que Deus está te preparando para algo melhor, de que Deus está te elevando a um novo estágio, o que você vai fazer? Vai entrar em desespero. Então,
Por que que o crente que tem esperança não entra em desespero? Na hora da dor, na hora da angústia. Porque ele tem a esperança. Está doendo. Mas eu vou aguentar, porque vai passar. Está difícil. Eu não queria agora. Eu criei uma expectativa. Eu sei, está difícil. Mas Deus tem algo melhor para mim. Eu sei que está difícil suportar, mas Deus vai me dar condições, eu vou superar. Sabe por quê? Porque o crente em Jesus, ele sabe que a provação tem data para começar e data para terminar. Nenhuma prova é eterna. Nenhuma prova é para sempre. A provação na vida do crente, ela tem data de início e ela tem data de fim. E Deus não nos submete a provas que nós não podemos suportar. Tem gente que ora e diz: Senhor, eu não aguento. Aguenta, se Deus te deu a aprovação, você aguenta. Seja mulher, seja homem, aguente. Porque você vai passar e você vai ter história para contar. Porque só sabe o sabor da vitória quem passou pela provação. Só sabe o que significa ser feliz em Deus. Apesar das dificuldades, quem passou por infortúnios, e apesar deles, continuou firme. Porque o crente, quando passa pela provação, ele tem aquela expectativa de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar, essa situação não vai ser para sempre. Então eu preciso dizer para você, que Deus tem um propósito, verso 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Meus irmãos, você não é o que a provação fez com você. Você não é o que a provação, ou a enfermidade, ou a adversidade fez com você. Você é o que você escolheu ser diante da provação. Não é a provação que determina quem você vai ser. Pastor, o meu passado determinou quem eu sou. Não. Não são os fatos que determinam quem eu me torno. Mas a forma como eu olho para os fatos é que determina como eu me comporto. Não é o que acontece, é como você encara o que acontece. Não é a adversidade, é como você passa pela adversidade. Porque tem crente, porque tem pessoas que passam pela prova e entram em depressão, e outros passam pela prova e você vai consolar e é ele que te consola. Por quê? Tem pessoa que você vai visitar com o intuito de consolar e é ele que te consola. Quem já teve essa experiência assim? Às vezes uma pessoa enferma. Ali a irmã Cássia está sempre lidando com essa realidade. As pessoas lidam com a mesma dificuldade de formas diferentes. Tem aquele que na hora da dor xinga todo mundo, as enfermeiras, os médicos e etc. E todo mundo no hospital. Te ofende. E tem aquele que, mesmo na dor, ainda consegue contar algo, rir, te tratar bem. Qual é a diferença? Não é a mesma enfermidade um e no outro? Às vezes camas do lado. É a enfermidade que faz uma pessoa angustiada? Não. É a forma como cada pessoa lida com a adversidade. Por isso Tiago está dizendo, o segredo vai ser a forma como você encara a provação.
E Tiago dizia: eu te dou um segredo. Não olhe para a provação, olhe para o propósito. Só que eu não vou completar e dizer o que todo mundo diz. Não pergunte o porquê, pergunte o para quê. Porque isso não é verdade. Nem sempre Deus responde o para quê. Nem sempre Deus mostra qual é o propósito, sim ou não? É sempre que Deus mostra o propósito? Não. Mas o que é a fé? O que é essa provação da fé? O que é a fé provada? O que é a fé autêntica? O que é a fé genuína? Ou até mesmo a pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda. O que é a fé? É a capacidade de saber que mesmo sem ver o para quê, eu sei que Deus está cuidando de mim. Olhar para o propósito não é questionar o para quê. E nós até podemos perguntar. Agora, nem sempre Deus vai responder. Mas mesmo quando Deus não responder, tenha certeza, Deus está cuidando de tudo. Então, é a maneira pela qual nós olhamos para a realidade à nossa volta que determina a maneira como nós nos sentimos em relação a ela. Pastor, eu não consigo alterar o que aconteceu comigo. Eu sei. Mas você não tem gestão sobre o que aconteceu com você. Mas você tem gestão sobre o que acontece dentro de você. Você pode não ter gestão do fato, mas você pode ter gestão do seu sentimento. Não se angustie, não se entristeça, mas confie que Deus está conduzindo tudo para um propósito eterno, até o dia que nós chegarmos no patamar e na maturidade que chegou o apóstolo Paulo. Ah, meus irmãos, não sei se Deus vai me conceder chegar nesse nível, talvez. Mas quando a gente chegar no nível do apóstolo Paulo, a gente está dizendo assim, que às vezes a gente se entristece. Deixa eu fazer um parênteses, antes de dizer. Às vezes a gente se entristece porque não teve algo muito simples, que não impacta tanto a nossa vida. Mas o apóstolo Paulo chegou num nível de maturidade e de confiança em Deus, que ele pôde dizer assim: para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Um homem que diz assim: para mim o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Esse homem não está importando se batem no carro dele. Esses dias eu passei 45 dias sem meu carro. Mas essa batida foi diferente de todas que eu já experimentei para trás. Uma pessoa totalmente embriagada, não conseguia nem falar, chegou e se acabou na traseira do meu carro, com o carro dele. Um sábado à tarde, naquele sábado do seminário aqui na igreja, do templo, tabernáculo, sinagoga, e eu falei com o professor Werner, vamos fazer um passeio ali no parque da cidade. E a gente foi. E aí, eu precisava abastecer o carro, e de repente, eu decidi fazer uma rota que eu não ia fazer, mas decidi, na hora fiz e aconteceu a batida. O rapaz desceu do carro, foram 4 horas de negociação, até que tudo ficou resolvido. Mas, naquele dia, eu falei: Senhor, isso não vai entrar aqui dentro. Isso não vai atrapalhar meu dia. Eu sei que é... E
eu fui me monitorando com isso. Não foi fácil, não vou dizer para os irmãos que foi fácil. Foi difícil. E toda hora vinha um pensamento, que às vezes não vinha de fora, vinha de dentro da minha própria mente. Mas se tu fosse por outro caminho? Falava, não, pode parar. Esse pensamento aqui não. A gente precisa entender o que é vontade diretiva e vontade permissiva de Deus. Porque quem fica procurando causa para as coisas, vai se culpar de forma demasiada, e não vai conseguir passar pela provação olhando para o propósito. A forma que Deus nos ensinou para a gente passar pela provação é olhando para frente, não é olhando para trás. E se lá atrás eu tivesse ido por aqui? Ei, não ajuda, atrapalha. Os irmãos sabem que eu estava com viagem programada para amanhã. Nós irmos com um grupo que estava fechado em 51 pessoas, para nós irmos para Israel, Turquia, e depois nós íamos a uma ilha grega, estudar desde os patriarcas até o livro do Apocalipse, lá na ilha de Patmos. Olha que bênção que seria. Nós íamos estudar o Apocalipse na ilha em que o apóstolo João teve as revelações, na ilha de Patmos. Então, foram meses criando, programando, planejando, se preparando, se organizando. E quando foi sábado pela manhã, ontem, mais popularmente conhecido como ontem, às 6 e pouco da manhã, eu acordei e recebi uma mensagem. Um dos pastores que eu havia agendado para nós nos conhecermos lá em Israel, e ele trazia uma palavra para o grupo lá de Belém, não Belém do Pará, lá Belém, Israel. Senão alguém vai falar, meu conterrâneo, né? Igual aquele jogador que disse que era lá do lugar onde Jesus nasceu, ele era de Belém do Pará. E aí, ele mandou uma mensagem, 6 horas da manhã, 6 e pouco, falando sobre a situação em Israel, sobre o ataque que já havia começado. Algumas pessoas não tinham acordado, há um fuso horário de 6 horas a mais do que aqui, então muitas pessoas ainda nem sabiam o que estava acontecendo, ainda não tinha acordado para abrir o Instagram, que eu sei que, mesmo que vocês não me falem, é uma das primeiras coisas que alguns fazem. E aí, eu olhei para aquela situação, comecei a buscar em Deus uma atitude de confiança no Senhor. As coisas foram acontecendo, as informações foram chegando, e antes de qualquer informação, eu decidi gravar um áudio, coloquei no grupo para todos os participantes, tranquilizando, acalmando, às vezes com o coração um pouquinho apertado, mas exercitando aquilo que o Evangelho fala, porque o Evangelho não é fácil de praticar, ele é fácil de entender. O Evangelho é fácil de entender, ele não é fácil de praticar. E aí, as coisas foram acontecendo ao longo do dia, fomos vendo várias possibilidades. Realmente a viagem, a cada hora que se passava, se tornava mais inviável, ou mais arriscada. Claro, nós não íamos tomar nenhuma decisão no calor das primeiras informações, precisávamos de tranquilidade, de sabedoria, e muitas vezes na hora das decisões difíceis, o que a gente precisa é parar um pouco.
Porque quando a gente está ouvindo muito barulho, a gente não escuta a voz de Deus. Às vezes, as provações têm o propósito de nos parar, que a gente está correndo tanto, e aí quando a gente para, a gente ouve. Por que à noite a gente escuta até a cigarra que canta? Porque está tudo parado. Está tudo parado. Não está tudo em silêncio, mas está tudo parado. E quando para, a gente ouve. E às vezes Deus até está falando com a gente, mas a gente não está ouvindo, porque a gente não está parando. Às vezes a gente fala, Senhor, me responde. Deus está respondendo, mas você não está ouvindo. O problema não é que Deus não está respondendo, o problema é que você não está com os ouvidos abertos para ouvir Deus falar. Porque Deus fala de várias maneiras. O coração sintonizado com Deus, ele não precisa de barulho para ouvir Deus. Deus pode sussurrar com a situação e ele entende. Mas para isso, Deus às vezes nos para. E aí, algumas pessoas querendo, um pouco mais ansioso e etc., querendo uma resposta logo. E nós aguardamos de ontem para hoje, para tomar uma decisão. Eu não vi muitos vídeos que eu poderia ver. Hoje eu vi, ontem eu não vi. Por que eu não vi ontem? Foi porque eu não quis? Foi porque eu não quis ver. Porque eu não queria tomar uma decisão baseada em vídeos, eu queria tomar uma decisão baseada na voz de Deus. Tem gente que toma decisões baseado em propaganda, baseado numa propaganda ele vai lá e compra. Baseado num influenciador, ele vai lá e corta o cabelo. Baseado em fulano de tal, ele vai lá e muda o estilo de roupa. Baseado em fulano de tal lá na internet, ele vai e muda de igreja. Baseado em qualquer coisa que ele vê lá, fica comparando. Baseado. Aí tem gente que fica infeliz. Baseado na vida dos outros. Sabia que tem gente que às vezes estava até bem, de repente ele acha que tem a pior mulher do mundo. Por quê? Está baseado na vida dos... Às vezes está até bem com seus filhos, mas de repente ele pensa que tem um filho pior do mundo. Por quê? Está baseado na vida dos Instagram. Está vendo sempre o vizinho feliz, viajando. As coisas ruins o vizinho não posta, o fulano não posta. Está lá o fulano de tal, com 1 milhão de seguidores, afogado nas drogas, mas põe uma maquiagem de 24 horas no dia, passa 30 minutos gravando, e 30 minutos dá para gravar muita coisa, e aí posta, e você pensa, a minha vida está ruim. Vida dos outros, comparação. Para de ver mais Instagram e vai ouvir a voz de Deus. Aí você vai ver o quanto Deus tem abençoado a tua vida. Então, hoje, tomamos a decisão. E quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo, numa passagem, que está no livro de Provérbios, que nós lemos aqui. Provérbios, capítulo de número 16. Um texto lindíssimo. Texto rico. Que diz, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O Senhor, verso 4, faz tudo com um propósito. Ei, Deus não faz nada sem... Você já repetiu isso aqui em outros cultos, mas repita de novo, Deus não faz nada sem propósito. Mais uma vez, Deus não faz nada sem propósito.
Tudo tem um propósito. Às vezes ele não fala, mas ele tem um propósito. Às vezes ele não revela, mas ele tem um propósito. E se você enxergar, amém. Mas se você não enxergar, amém também. Confie nele. Vendo ou não vendo. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E aí o Espírito Santo trabalhou e falou comigo sobre essa palavra, que nós precisamos ter flexibilidade na adversidade, sermos humildes, para entender que o plano de Deus é melhor do que o nosso. E tem gente que às vezes não quer se curvar diante de algumas adversidades da vida. Conta-se uma parábola que um determinado carvalho veio uma ventania muito forte, com uma velocidade de vento superior a 110 km por hora, e aí o carvalho, que não quis se curvar, caiu e foi levado pela correnteza das águas, num determinado rio, junto ao qual ele estava plantado. Aí, lá tinha o junco. O junco, ele se torna flexível. O carvalho disse: eu não me dobro, eu não aceito essa adversidade. O junco falou assim: tudo bem, esse vento vai passar. Sabe o que o junco fez? O junco fez isso, ó. Se abaixou. No que o junco fez isso, o que aconteceu com o vento? Passou. Aí o junco estava lá ainda enraizado, e o carvalho passando. E nessa parábola o carvalho então olhou para o junco e falou assim: como eu gostaria de ser como você, não afetado por estes fortes ventos. E o junco falou para o carvalho: você lutou, competiu com o vento, foi destruído, e aí aqui nós nos curvamos, e por essa razão permanecemos inteiros e salvos. Eu gosto de uma oração, para terminarmos, a oração do teólogo estadunidense Niebuhr. Niebuhr disse assim: Senhor, olhe para essa oração, escute. Ele disse assim: Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Me dê a serenidade necessária para eu aceitar as coisas que eu não posso modificar. Segunda coisa que ele pediu: e coragem para modificar as que eu posso. Então, serenidade para aceitar o que eu não posso. Me ajuda, você vai gravar, essa frase é linda, até para você depois postar lá no Facebook. Pastor, gente, aqui não usa Facebook, aqui é só Instagram. E agora aquela nova rede lá, qual é o nome? Aquela que está vinculada lá com o Instagram. Fala o nome, fala aí mais alto para eu entender. Trends, né? Pois é. Eu sei que já tem um monte de gente que tem isso aí. Eu não tive tempo ainda para fazer essa vinculação aí. Mas olha aqui. Serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. Coragem para enfrentar aquelas que eu posso. E sabedoria para discernir uma da outra. Sabe por quê? Porque se você não tiver sabedoria, você vai se encontrar querendo mudar o que você não pode. E querendo aceitar o que você não deve. Você não tem que aceitar o que precisa ser mudado. É assim, Deus fez. Que Deus fez assim, rapaz? Deus nos fez com um propósito. Não tenho que aceitar o ruim, eu tenho que aceitar o que eu não posso mudar. Mas se eu posso melhorar, se eu posso ser uma pessoa melhor, eu não vou aceitar isso, eu vou ter coragem para mudar, tomar decisão, quando puder e for necessário. Mas tem coisa que não está na minha gestão, essas não adianta eu ficar insistindo. Eu tenho que ter o quê?
serenidade e a sabedoria para distinguir uma da outra. Mas aí, quando a gente não tem essa sabedoria, a gente não entende o sim e o não do Senhor para a nossa vida. Meu irmão e minha irmã, por mais que você não entenda, Deus tem o melhor para você. O salmista disse em Salmo 92:12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E são duas árvores completamente diferentes. A palavra palmeira aí vem do hebraico tamar, que é aquele tipo de árvore que dá no deserto, que produz sombra e que dá fruto. Mas o cedro não dá fruto, mas ele tem raízes profundas, e tanto que ele cresce para cima, ele cresce para baixo primeiramente. Primeiro, a Bíblia diz: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. São duas situações que Deus quer para nós. Primeira, é às vezes nós estarmos em desertos, e mesmo assim a gente produzir frutos, e produzir sombra para as pessoas que estão perto de nós. E a outra árvore é a que tem raízes, é a atitude que Deus quer da gente. Deus não nos quer crentes frágeis, que desistem a qualquer momento. Deus nos quer com raízes. Mas sabe o que nos fortalece e nos faz criar raízes? As provações. Por isso, não reclame da provação, não reclame da adversidade, mas se alegre com o propósito: Deus está te promovendo. Deus não tira uma coisa para dar outra pior. Deus não tira algo para dar outra pior. Eu tenho certeza que a nossa viagem o ano que vem vai ser muito melhor do que seria esse ano. Pastor, o senhor tem fatos? Não, não tenho fatos, eu tenho fé. Eu não vivo por fatos, eu vivo por fé. E por isso eu sei. E eu sei mais do que se eu pudesse ver. Porque quem não tem fé, até a realidade que ele vê pode ser distorcida. Mas quem tem fé, até a realidade distorcida ele vê da forma como Deus vê. Então eu tenho fé. Deus permitiu acontecer isso com esse carro, Deus vai me dar um carro melhor. Eu já estava com vontade de trocar ele mesmo, foi só um impulso. Está tudo novo, foi nada recuperado, foi feito na concessionária, quem comprar não vai ter prejuízo com nada. E vai saber a verdade. Agora, Deus permitiu, amém. Deus quer me abençoar e eu recebo a bênção. Só que eu aprendi pela fé que a bênção às vezes vem através da provação. Sem as provações, não tem a formatura no final, não tem a festa do final. Então, eu tenho certeza que Deus tem coisas boas para mim, e eu gostaria que você tivesse essa compreensão, para saber que Deus tem coisas boas para você. Amém? Feche seus olhos, vamos ficar de pé. Cadê o pessoal? Vamos cantar aqui, para terminarmos o culto. A tua presença, Deus, o segredo da nossa vida é a presença de Deus. Quarta-feira, nós fizemos uma live com o pessoal que ia para Israel.
E eu terminei a live fazendo oração e dizendo assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E sabe como é que eu olho para essa situação agora? Não é com a frustração de que eu não fiz uma viagem que eu gostaria de ter feito, mas é com o livramento que Deus me deu. Porque eu poderia estar de lá, tendo que pastorear vocês pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, mandando vídeo para cá, e colocar vocês para orar um pouco mais, pelo pastor. Mas Deus não quis assim. Deus cuidou de mim, e cuidou do grupo inteiro, e dos nossos familiares. Amém. Deus cuidou de nós, e é assim que eu vejo. Porque quando a gente vê com os olhos da fé, até o que é ruim, a gente consegue encontrar uma coisa boa. Amém, Jesus. Tua presença, com aquela mesma unção de meia hora atrás. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Adore. Sinta a glória do Pai. E não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele cuida do secreto. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder a presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Pastor, então, que bom, você vai ficar agora os 15 dias aqui com a gente. Não, eu vou pegar meu carro e vou fazer alguma viagem com a minha esposa, meu filho, e vou tirar minhas férias normal, e vocês vão ficar aqui orando por mim. Só que eu não vou estar em Israel, eu vou estar no Brasil, em algum lugar que eu não vou dizer para vocês. Amém? Orem por mim. Nós estamos tirando 15 dias de férias. Mas férias do pastor não são férias coletivas para a igreja. Tá certo? É férias do... Porque durante um ano inteiro você entra e sai, tira férias, viaja e tal, e eu fico aqui.
Agora, dessa vez vocês vão ficar. E eu, o irmão Antônio e a irmã Marisa, né, e o irmão Luiz e a irmã Raquel, que estão autorizados para sair nesses 15 dias. Porque ela já tinha tirado férias, ia na viagem conosco. O irmão Luiz e a irmã Raquel também. Mas aqueles que não têm férias na empresa esse ano não vão tirar férias da igreja. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus filhos. Que Deus abençoe a sua alma. Que Deus abençoe os seus relacionamentos. No trabalho, em casa, na igreja. Pai, abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Pai, esteja conosco. E obrigado pelo teu conforto através da tua palavra. Porque sem a tua palavra eu não estaria como estou, nem seria o que eu sou. Mas tudo eu devo à tua palavra. E o que em mim há, não veio de mim, mas foi dado por ti. Eu te agradeço porque a glória é para ti. E eu te agradeço por consolar e confortar o meu coração nesse dia. E eu estou em paz. E eu estou confiante, eu estou tranquilo, porque eu sei que os teus planos são melhores do que os meus. Muito obrigado por não me deixar fazer, não me deixar agir segundo os meus próprios planos. Mas muito obrigado por usar o teu Santo Espírito para me conduzir a agir conforme a tua vontade. Muito obrigado. Cuida de cada irmão e de cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Josias, que está assumindo, junto com o corpo de obreiros, nestes 15 dias, vai ministrar a bênção apostólica.